Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é bem central, a humildade. Isso aí. E a nossa base é um material chamado O Caminho da Humildade que ele cresça. Exato. E tem uma frase que vai guiar a nossa conversa, dita por João Batista, lá em João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Uma frase curta, mas nossa, quanta profundidade, né? Muita. E a ideia aqui é a gente tentar desvendar o que isso queria dizer, pelo menos no contexto que esses textos apresentam, e por que essa ideia ainda chama tanta atenção. Legal. Por onde a gente começa? João Batista? Vamos por ele. O material descreve João Batista como, assim, uma figura imensamente popular na época dele. É verdade. Tipo, multidões iam atrás dele. Tinha até gente achando que ele podia ser o Messias, né? O Salvador esperado. Exatamente. Mas aí ele mesmo corta essa linha de pensamento. Ele diz, e tá lá em João 3,28, eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Impressionante essa postura, né? Tendo toda essa fama, essa popularidade. E ele não se deixou levar. Parece que ele tinha uma clareza muito grande do papel dele, sabe? De ser o precursor. E é fascinante como a fonte interpreta essa clareza dele. A leitura que fazem é que a humildade do João não vinha, tipo, de se achar pequeno, de baixa autoestima. Ah, interessante isso. Então vinha de onde? Vinha do entendimento muito preciso da missão dele, que era preparar o caminho para Jesus Cristo. O texto até chama Jesus de o verdadeiro Cordeiro de Deus. Entendi. Então a humildade aí é reconhecer seu lugar. Exato. Reconhecer seu lugar específico naquele plano maior e também a dependência de Deus, né? Ele sabia que era um mensageiro e não a mensagem em si. Faz todo sentido. Não é se anular, mas entender onde você se encaixa. E aí, bom, a fonte leva isso para um outro nível, né? Quando fala de Jesus Cristo. Sim, aí o exemplo muda de patamar. Jesus é descrito ali como a própria personificação dessa virtude, da humildade. E como que isso se mostra nele? Quer dizer, como essa humildade de Jesus é descrita? Olha, o ponto principal que o texto levanta é quase um paradoxo, né? Ele, sendo Deus, escolhe se humilhar. A fonte cita Filipenses, Ah, sim, aquela passagem que diz que ele tomou a forma de servo. essa mesma, que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E também menciona outra de Coríntios que diz, ele que era rico se fez pobre por nós. É um movimento de esvaziamento mesmo, né? De abrir mão do status divino, digamos assim. Justamente, é apresentado como o ponto mais alto da humildade. Não é só reconhecer o lugar, é escolher ativamente um lugar de serviço, de sacrifício extremo. E esse esvaziamento, esse ato de se fazer pobre, de servir, qual a conexão disso com aquela frase do João Batista? Que ele cresça e eu diminua. Ótima pergunta. A conexão, segundo a análise do material, é total. Essa humildade radical de Jesus é vista como um passo fundamental para a salvação. Como assim? O eu diminuo do João Batista encontra a sua realização máxima nesse esvaziamento de Jesus. É como se, ao Jesus se diminuir, algo maior, o plano de Deus, a salvação, pudesse crescer. Entendi. O foco sai completamente do eu e vai para o divino, para o propósito maior. É a aplicação máxima da ideia. Exatamente. O exemplo dele leva a frase às últimas consequências. E isso não fica só na teoria, né? Nos exemplos de João e Jesus, o material também traz um chamado mais direto, uma exortação, acho que de Pedro. Isso mesmo, cita 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Ou seja, não é só para admirar de longe, é um convite à É prática. um convite. Transforma a observação em ação. A humildade nessa visão é para ser cultivada por todos, não só por figuras históricas. Ah, mas como? Como trazer isso para o dia a dia? O texto dá alguma pista mais prática? Dá sim, ele não fica só no conceito abstrato, levanta umas questões bem diretas, tipo, como essa humildade, esse reconhecimento do nosso lugar e da grandeza de Deus pode ser vivida na rotina? Uhum. Como isso aparece na nossa disposição de servir a Deus e aos outros, talvez colocando isso acima dos nossos próprios interesses, das nossas ambições? É um desafio, né? E talvez o maior, como a gente cultiva essa consciência de que, no fim das contas, tudo que a gente tem e faz vem de Deus? São provocações para a gente internalizar mesmo. Então, para a gente amarrar as ideias que a fonte trouxe,
A humildade aqui não é vista como fraqueza, né? Longe disso. Não mesmo. Parece ser mais um reconhecimento forte, lúcido, de uma realidade maior que o texto chama de Deus ou Cristo e do nosso papel dentro disso, com João Batista e Jesus sendo os grandes exemplos. Perfeito. Um reconhecendo seu papel de precursor e o outro encarnando o serviço até o fim. É uma mudança de foco, né? Uma reorientação. Total. E isso me faz pensar. No quê? Bom, essa visão de humildade, tão focada em reconhecer algo maior e em servir, como que ela dialoga hoje em dia? Boa questão. Porque hoje se fala muito em autoafirmação, né? Em empoderamento pessoal, em buscar o sucesso individual, a visibilidade. Exato. Como essa ideia de humildade, de talvez diminuir para que algo maior cresça, se encaixa nisso? Ou será que entra em choque direto? Pois é, fica aí, né? Uma reflexão interessante para a gente levar. Como essas visões conversam ou se tensionam no mundo de hoje.